Fala galera ligada aqui no Portal da Liga, meu nome é Ulisses Beluso, sou jornalista, setorista do São Paulo e hoje tô aqui pra falar de apenas mais um vexame do Tricolor na temporada, a derrota fora de casa pra Chapecoense, que foi apenas a segunda vitória da Chape em todo o Campeonato Brasileiro. São Paulo aumenta sua sequência, não só de partidas sem vencer, mas de vexames. Essa que é a verdade, o São Paulo tá numa fase completamente desesperadora pro torcedor. Tem torcedores que já passaram da fase do desespero e tá sendo só mais um martírio assistir esse time jogar, porque realmente o futebol apresentado é muito fraco, os resultados são cada vez piores e parece que o São Paulo tá buscando cada vez mais o fundo do poço. Quando parece que não tem como piorar, vai lá e piora. A derrota pra Chapecoense é só mais um sintoma de uma temporada em que tudo que o São Paulo fez foi errado até agora. Tudo que a diretoria fez foi errado. Parecia que podia ter uma reviravolta com o impeachment do Júlio Casares, com algumas mudanças estruturais que ocorreram no time no começo do ano, porque tava desesperador, já era essa situação, já tinha muitos problemas esportivos, muitos problemas fora de campo, era a polícia tendo que entrar no São Paulo, eram muitas questões, eram muitas polêmicas, eram muitas histórias mal explicadas, vamos dizer assim, e parecia que tudo podia mudar. E com o Crespo, as coisas em campo estavam indo, de certa forma, bem. No Campeonato Brasileiro estavam excelentes. O Campeonato Paulista foi fraco, mas é o menos importante. Mas aí, aquela decisão que, se realmente se concretizar o que parece que vai acontecer, nunca será esquecida. Talvez essa seja a pior decisão já tomada por alguém na história do São Paulo Futebol Clube. A demissão do Crespo. E não que ele seja o melhor técnico do mundo, o melhor técnico que já passou pelo São Paulo, mas ele tava tirando leite de pedra. É um time limitado, não é um time horrível. O elenco de São Paulo não é horrível. Tem alguns jogadores que realmente jamais poderiam vestir a camisa de São Paulo. Mas tem muitos jogadores que têm qualidade. Pô, vai falar que um Marcos Antônio não tem qualidade. O Flamengo tava atrás dele. O Luciano, a gente sabe que também não é nenhum craque. Em grandes épocas de São Paulo, ele não jogaria no São Paulo. Mas ele é um jogador de destaque no Campeonato Brasileiro. O Calleri já foi um jogador de muito destaque no Campeonato Brasileiro. E tem vários. O São Paulo não é um elenco 100% horroroso, sem nenhum valor individual. Mas não tem nenhum valor coletivo. As táticas do Dorival Júnior não funcionam. As táticas do Roger Machado funcionavam melhor e não funcionavam também. Mas às vezes o São Paulo ganhava, às vezes acontecia o acidente do São Paulo ganhar. Com o Dorival nem esse acidente acontece, esse acidente positivo. O trabalho do Dorival é de longe o pior trabalho da carreira dele. É um técnico que tem bons trabalhos e trabalhos muito ruins. É um técnico que já tentou se moldar a diferentes situações, mas é um técnico que não é bombeiro. O São Paulo precisa de um bombeiro na situação porque tá pegando fogo. O São Paulo nunca foi tão ruim. O time de São Paulo, enquanto futebol, não enquanto nomes individuais, nunca foi tão ruim. Nunca pareceu tão mal treinado, nunca pareceu mais resignado, porque os jogadores parecem que não só já entenderam a situação, mas já se conformaram com ela. Isso talvez seja ainda mais desesperador. Ver que quem realmente pode ir lá e mudar parece não enxergar mais como. A situação do São Paulo é tão desesperadora que os jogadores, que muitas vezes esses mesmos jogadores já lutaram muito, eles já se entregaram muito, tem jogadores que se entregam muito em São Paulo, mas mesmo esses parecem desinteressados, parecem que eles não veem mais como ajudar o Tricolor. E aí a derrota de ontem contra a Chapecoense, eu só não digo que foi igual aos últimos resultados negativos do São Paulo, os empates que o São Paulo cedeu, as viradas, porque nesses o São Paulo demonstrou algum futebol no primeiro tempo e no segundo foi uma derrocada gigantesca. Eu até tava brincando na partida contra o Bolívar que todo o segundo tempo de São Paulo é na altitude. Ontem não foi nem isso. O segundo tempo foi como todos os outros. E o primeiro tempo pareceu um segundo tempo, porque o São Paulo foi horrível do apito inicial ao apito final. Ah, mas criou 2, 3, 4 oportunidades. Contra a Chapecoense, o São Paulo tem que criar oportunidades. Tem que criar oportunidades mais claras do que as que criou. E tem que converter. Mas o primeiro tempo foi muito fraco.
mesmo tendo criado algumas oportunidades, contra um time tão frágil, contra um time que tinha apenas 10 pontos no campeonato, foi muito fraco. Muito fraco mesmo. E aí, nos últimos 10 jogos, 6 derrotas, 4 empates, 4 pontos dos últimos 30. Desde que o Crespo saiu com 16 pontos em 18. E o São Paulo agora, dos outros 51 pontos, fez 11. 40 pontos ficaram pelo caminho. Essa pontuação de São Paulo ainda é o suficiente para não estar na zona de rebaixamento. Mas o que São Paulo tem feito não é. O São Paulo logo mais, se continuar assim, vai entrar na zona e vai entrar de vez para nunca mais sair. Porque hoje tem apenas 2 times que eu não cravo que estão jogando melhores que São Paulo. E não é que eu cravo que São Paulo está jogando melhores que eles, não. 17 times, 100% de certeza que estão jogando melhor que São Paulo. A Chapecoense talvez não esteja jogando melhor e o Vasco talvez não esteja jogando melhor. Embora o Vasco, eu ainda acho que tá jogando melhor que São Paulo. Então, na minha opinião, o São Paulo é no mínimo o segundo pior time do Campeonato Brasileiro atualmente. E perdeu pro pior. Então, assim, vai falar o que desse time? 2027 vem aí e a torcida de São Paulo tem que começar a rezar pra não ser na segunda divisão. Porque cada vez mais tá parecendo que não cair vai ser um milagre. E não algo óbvio como era no início do campeonato. E como era pra quem falou que aquela fala do Crespo dos 45 pontos era ridícula e incompatível com o tamanho de São Paulo. O que é incompatível com o tamanho de São Paulo é estar numa situação em que essa foi a única fala lúcida que alguém deu em todo o ano. Se você chegou até aqui, por favor, dá like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, comenta o que você acha e se você acha que o São Paulo vai conseguir escapar dessa situação ou se esse vai ser o ano mais triste da história do tricolor do Morumbi. Valeu!